Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa aula da disciplina Produção de Material Didático Acessível. Essa aqui é a unidade 1, Produção de Material Didático nos formatos ampliado e grafotátil. É o que a gente vai discutir com mais ênfase nesse momento. Eu sou o professor Aires da Conceição Silva e vou gravar essa aula para vocês e apresentar uma série de critérios, exemplos, fotos e dos materiais didáticos em formato acessível para o público com deficiência visual. Tá legal? Bom, os slides dessa apresentação são do modelo do template já da nossa pós-graduação Lato Sensu, metodologias de ensino com ênfase na deficiência visual. Tá? O template é um slide de fundo branco com letras pretas, tá? E na borda superior e na margem direita, também do lado superior, existe uma tarja verde e do lado esquerdo o logo da pós-graduação Lato Sensu, de metodologias, tá legal? E embaixo do slide os logos do IBC e da UAB, né, Universidade Aberta do Brasil, tá bom? Bom, queria começar falando para vocês, dando uma dica para vocês seguirem um grupo de pesquisas, que é o meu grupo de pesquisas, que é o Ciência ao Alcance das Mãos. A gente tem um perfil profissional no Instagram, que é o @ciência ao alcance das mãos. E lá é um perfil com dicas de produção de material didático, publicações científicas, fotos, vídeos e muitas dicas de produção. Então, quem trabalha com produção de material didático acessível ao público com deficiência visual, eu recomendo seguir esse grupo, tá legal? Por conta das dicas, das postagens que a gente faz, tá bom? Sou eu que administro o Instagram, então até sem quem mandar mensagem serei eu que vou responder, tá legal? Serão muito bem-vindos e recomendo que sigam lá. Inclusive muitas das imagens que eu vou mostrar já passaram em algum momento por alguma postagem no perfil. Agora queria só começar falando do Instituto Benjamin Constant. Tem uma foto nesse slide da entrada, né, do Benjamin Constant, né, com aquela escadaria monumental, os pilares de um prédio de 1854, fundado em 1854. Então, assim, é uma imagem muito monumental. E o Instituto Benjamin Constant, localizado na Urca, no Rio de Janeiro, ele, além de uma instituição de ensino, né, fundado inicialmente como uma instituição de ensino voltado à educação de pessoas com deficiência visual, ele hoje também é um centro de pesquisa, né? Por isso, inclusive, a gente está aqui fazendo a pós-graduação, Lato Sensu, né? A gente tem hoje nível superior na instituição, formação continuada. Há muitos anos o IBC oferece formação continuada a todos que queiram trabalhar na área da deficiência visual, né? São cursos livres gratuitos que o curso oferece semanalmente, tem um curso ocorrendo. Hoje a gente tem várias modalidades de oferta, né? Presencial, à distância, remoto, híbrido. Então, quem tiver interesse pode dar uma olhada. O Instituto oferece reabilitação. Então, aquela pessoa que ficou cega já numa fase adulta pode buscar o Instituto para se reabilitar,
buscar andar sozinho de novo na rua, vai aprender, vai poder aprender o braille, vai ter atendimento psicológico, então tem toda uma série de atendimentos que o IBC oferece. Prevenção à cegueira, a gente tem uma área médica voltada para isso, né? Faz consultas oftalmológicas nesse sentido, né? De prevenir a cegueira, então de, de verificar, impedir aquele avanço, né, de uma determinada doença, fazer um acompanhamento. E o que eu queria falar é que muita gente não sabe, e é o último tópico desse slide, que o IBC é um centro de produção de material didático. Então existe uma parte do prédio do IBC, no fundo do prédio do IBC, na verdade, quem passa por fora nem imagina que existe, é um prédio à parte atrás do IBC, né? Que é onde fica localizada a gráfica do Instituto Benjamin Constant. Então, o IBC produz muito material didático e distribui esse material didático, né? Muitos impressos em braille e todos, claro, em formato acessível ao público com deficiência visual. Então, essa parte é importante porque as pessoas não sabem que o Instituto produz e distribui material didático. E esse próximo slide, eu queria. Eu tirei uma foto, um print da página principal do site do IBC. E marquei um item aqui que está envolvido em vermelho, que é materiais especializados. Né? Uma das áreas mais acessadas, na área mais acessadas, logo na página principal, vocês podem clicar em materiais especializados. Porque como eu comentei com vocês, o IBC ele é um centro de produção de material, também é um centro de produção de material didático. Então, muito dos itens que eu vou comentar aqui são distribuídos gratuitamente para outras instituições de ensino que atendam alunos com deficiência visual. Como assim, Aires? É isso mesmo. Eu vou mostrar o material, por exemplo, o ciclo da água adaptado. Ah, eu posso pedir esse material para o meu aluno na minha escola? Pode, porque ele já está na listagem. Mas existem algumas regras para você fazer a solicitação, né? O Instituto atende instituições de ensino públicas, né? Então, da rede municipal, da rede estadual, da rede federal, ou órgãos sem fins lucrativos, né? Não pode ter dinheiro envolvido. Então, se o seu aluno lá no Acre, você tem um aluno, você é um aluno aqui da pós, de outro estado, além do Rio, e você tem um aluno cego na sua sala de aula, é de uma escola pública, você pode pedir um material. Então, se o material estiver lá na listagem do Instituto, você pode solicitar que esse material chegue. Tem uma ficha para preencher, um cadastro, né? Você manda por e-mail e um tempo depois você vai receber o material. Tá legal? Então tem uma lista lá de materiais, materiais em áudio, tem materiais grafotáteis e ampliados, que é o formato que a gente vai falar especificamente aqui na unidade 1. Tem os livros em braille, tem várias coisas ali, só clicar e dar uma olhada. Bom, esse é um slide aí que eu falo de tecnologia assistiva. Eu sei que vocês já comentaram sobre esse assunto em outras disciplinas, o que é muito bom, então nem vou me estender aqui, mas tudo que eu vou comentar é dentro dessa temática, né? É dentro dessa área, né? A tecnologia assistiva é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover o quê? A funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, todos os materiais didáticos, toda a produção de material didático acessível que a gente for comentar, for fazer, ela pertence a essa área de conhecimento. Tá legal?
A gente está produzindo recursos de tecnologia assistiva. E é justamente isso que é esse slide agora, né, que é a definição de recursos, né, que é todo e qualquer item, equipamento a partir dele, produto ou sistema fabricado em série ou sob medida utilizado para aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência, né? Então, todo o material didático que vai ser mostrado aqui é um recurso, um importante recurso para que a gente está visando melhorar essa capacidade funcional de acesso à informação da pessoa com deficiência visual. Tá legal? E tem um outro tópico aqui de um material muito bacana que eu vou até deixar como um material complementar, que foi um dos primeiros guias que eu li, inclusive, sobre produção de material adaptado, né, que é o Guia Prático para Adaptação em Relevo. O Manual de Santa Catarina, ele é de 2011, mas ele é bem completinho. Eu vou colocar para vocês, para quem quiser ler. E eu marquei aqui uma parte, um parágrafo que eu tirei dele, que eu acho bem legal, que fala sobre os recursos didáticos na educação especial e inclusiva. O atendimento aos alunos com deficiência visual deve ser organizado de modo a complementar a sua formação por meio de recursos pedagógicos e de acessibilidade, estabelecendo formas de eliminar os obstáculos para a participação deste sujeito na escola e, consequentemente, na sociedade. Partindo desse pressuposto, os recursos pedagógicos se engendram na utilização de materiais didático-pedagógicos adaptados que permitem o acesso ao currículo, auxiliando no processo de ensino e de aprendizagem. Então, essa última frase é essencial, né? Os materiais permitem o acesso ao currículo, auxiliando no processo de ensino e de aprendizagem. Então, assim, os recursos pedagógicos na nossa área, que é a educação especial, na educação inclusiva, é de fundamental importância para o aluno com deficiência, tá? Então, eu não consigo imaginar as minhas aulas sem a utilização do recurso didático adaptado para o meu aluno com deficiência visual, tá? Então, a gente vai discutir muito essa importância aqui. Bom, queria falar só um pouquinho sobre o desenho universal para aprendizagem, né? O que é o DUA, né? O desenho universal para aprendizagem. É uma abordagem educacional inclusiva que visa eliminar barreiras no ensino, planejando aulas flexíveis para todos os alunos desde o início, sem necessidade de adaptações futuras de última hora, tá? Então é você desenvolver o material que você vai usar para todos os alunos. Vou confeccionar aquele material desde o início, ele já vai nascer inclusivo, né? Eu não vou ter que... Eu fiz um material e de repente eu recebi um aluno cego, agora eu vou ter que adaptar aquele material para aquele aluno. Depois você recebe o aluno com baixa visão, você vai ter que adaptar o material para o aluno com baixa visão. Não, você já tenta fazer a produção daquele material nascer inclusive para todos. E a gente vai comentar muito isso. Então, todos os que a gente vai comentar aqui servem para muitos alunos, inclusive com outras deficiências, só que, claro, o foco aqui é ele já nascer inclusive para deficiência, para pessoa com deficiência visual. Então, a gente pode fazer isso, tá legal? São três, e o DUA ele se baseia em três princípios fundamentais, tá? Só para comentar, ele no primeiro princípio, né, proporcionar múltiplos meios de engajamento, que seria o porquê da aprendizagem, né, como você motivar os alunos de diferentes formas, né. Um segundo princípio seria proporcionar múltiplos meios de representação, é o que da aprendizagem. Aí nesse o que, justamente, seria a forma de apresentar o conteúdo ao aluno de diferentes formas. Então, vou apresentar de uma forma visual,
de uma forma auditiva, vou apresentar um texto em braille, então vou apresentar um vídeo com audiodescrição, então você mudar a sua forma de apresentação. E a terceira e última forma seria proporcionar múltiplos meios de ação e expressão. Né? Aqui já seria permitir que os alunos como demonstram como eles aprenderam, né, de diferentes maneiras, não fazer aquela avaliação formal de uma única forma, mas os alunos podem demonstrar que aprenderam de N maneiras. Tá? Então, é um conceito muito interessante e os nossos materiais já nascem baseados nesse princípio. Tá? O segundo tópico aqui é o didática multissensorial e unissensorial. Né? Então, a didática multissensorial, ela é um dos primeiros autores a falar sobre didática multissensorial foi o Soler, no material dele de 1999. E a didática multissensorial é um método que utiliza a estimulação simultânea de múltiplos sentidos, né? Então não é um sentido único. Então você pode utilizar o tato, a visão, a audição, o olfato, juntar todos esses sentidos e serem estimulados juntos, né? E qual é a vantagem de se trabalhar com essa didática, né? Porque trabalhando toda essa estimulação, você facilita a construção do conhecimento. Então é muito interessante, e a gente vê isso em vários trabalhos, que quando você agrega os sentidos remanescentes da pessoa com deficiência, você favorece o aprendizado dela. Né? Então, a didática multissensorial apresenta vantagens em relação a uma didática unissensorial, que é aquela que só usa única e especificamente um sentido para alcançar o conhecimento. Tá legal? E o último tópico é o que é óbvio, mas é sempre importante ser dito, né? Alunos com necessidades específicas necessitam de metodologias diferenciadas. Então, se o nosso aluno tem deficiência visual, ele precisa de uma metodologia específica a ele, né? E eu não vou poder trabalhar com ele como se eu tivesse um aluno vidente ali na minha sala de aula. Ele vai precisar de recursos diferenciados para que eu atenda melhor, para que ele tenha acesso completo àquele conteúdo ali. Bom, baseado nisso, aqui eu separei três itens de três políticas públicas que eu considero muito importantes que falam diretamente em relação às políticas voltadas ao desenvolvimento de material didático, tá? Para a pessoa com deficiência. Então, o primeiro deles é a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, né? A Lei 13.146. E lá no capítulo 4, que fala do direito à educação, no artigo 28, eu separei três incisos, tá? O artigo 28, ele diz assim: coube ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar, e vem uma série de incisos, tá legal? Eu separei o inciso 3, que ele comenta o seguinte: projeto pedagógico que institucionaliza o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender as características do estudante com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Então isso aí bate, né, com o que dizia o documento lá de Santa Catarina que eu comentei com vocês, sobre a importância de se desenvolver recursos didáticos adaptados, né? Então, bate com que a lei diz aqui. Então, agora temos isso em termos de lei.
No inciso 6, pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva. Ótimo, né? Então, as pesquisas estão agora incentivadas, inclusive em lei. Inciso 12, oferta de ensino de Libras do sistema Braille e do uso de recursos de tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Então, é isso. Então, a gente tem na lei brasileira de inclusão itens voltados especificamente citando a importância de se desenvolver o material e de se incentivar essa produção de material didático voltado ao público com deficiência, tá? Outro documento fundamental, muitas vezes esquecido, que é o PNE, o Plano Nacional de Educação, né? O nosso plano, o PNE tem validade de 10 anos e o nosso expirou, na verdade, em 2024 e a gente está alongando ele, né? Em termos de lei, ele foi ampliado até o próximo ser aprovado, que está no Congresso para aprovação. Mas o que a gente tem ainda diz respeito à meta 4, e eu separei aqui a meta 4.10, que diz fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva com vistas à promoção do ensino da aprendizagem. Ou seja, o que bate com o que a Lei Brasileira de Inclusão também diz, tá? Então, são as leis agora conversando entre si, reafirmando o que é óbvio, né, gente? Mas as leis agora estão reafirmando isso. Então, é direito. E um outro documento que eu separei aqui é a Agenda ONU 2030, né, que tem as 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Brasil é um dos signatários dessa agenda da ONU, né, das Organizações das Nações Unidas, com uma série de metas até 2030. E a ODS 4, especificamente, ela fala de garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade, equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, uma das formas, né, de se garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e de fato equitativa é você fornecer o material didático adaptado para o meu aluno com deficiência. Bom, agora eu vou começar falando, depois dessa parte histórica, dessa parte de leis, essa parte introdutória, da parte efetiva de produção de material, que é a parte, gente, que eu trabalho há anos, desde que eu entrei no Instituto Benjamin Constant. Entrei em 2013 e eu trabalho há muitos anos com produção de material e é o que eu gosto de fazer, né? Eu sou professor de Química, já me apresentei lá na página da nossa disciplina, então, e eu tento não mostrar só coisas de Química, né? Porque, é claro, é a minha maior produção, mas é um curso mais aberto, então procurei mostrar outras coisas também. Mas lá na específica de Química, aí eu me fartei, tem só coisas nossas lá, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Mas então separei muitos itens de acordo com o histórico que eu acompanhei ao longo desses anos na produção de material, tá bom? Eu vou começar falando sobre os recursos didáticos mais usados para alunos com baixa visão. Para o aluno com baixa visão, gente, é assim, não existe uma receita de bolo. Eu não vou falar com vocês assim, olha, isso aqui vai funcionar sempre para o aluno com baixa visão. Não, não vou conseguir fazer isso, tá? Porque o aluno com baixa visão, existem vários graus de baixa visão.
né? Então existe o aluno que não tem a visão central, tem o aluno que não tem a visão periférica, tem um aluno que enxerga de outra maneira. Então cada um enxerga de um jeito. Então tem alguns que vão preferir o material ampliado, outros não. Então vai depender da deficiência visual desse meu aluno com baixa visão, tá? Tem alguns alunos com baixa visão que inclusive já preferem o material tátil, né? Que é o material que o aluno cego usa. Então, professor, já estou perdendo, já estou num nível. Eu falei, não, tudo bem, você que escolhe, a gente tem um material aqui, né? Mas a gente sempre tenta usar com o aluno com baixa visão o resíduo visual que ele tem. Tenta estimular o máximo que ele pode desse resíduo visual, tá? Então, assim, o que funciona em geral com os alunos com baixa visão? Cadernos com margens e linhas marcadas e espaçadas. Então, assim, o aluno com baixa visão pode usar um caderno pautado e, em geral, o caderno deles ele tem que ter uma linha bem marcada para ele poder ver a linha ali, né? E bem espaçada. Então, é como se as linhas dele tivessem um espaçamento duplo, né? Porque você tem alunos com baixa visão que têm letras grandes e tem alunos com baixa visão também que têm letras menores, tá? Isso varia também, claro, do aluno e do grau da baixa visão do aluno. Mas, em geral, o caderno espaçado funciona bem. Então, uma vez um aluno meu levou um caderno pautado comum, desses comprados em papelaria. E eu simplesmente com a linha muito fraquinha desses nossos cadernos, né, pautados. E eu simplesmente na minha aula eu marquei, peguei uma caneta com régua e marquei a linha para ele poder ver, né? E pulava ali, né? Pulava duas linhas e marcava para ele ter um espaçamento maior. Então ficou ótimo. Então peguei um caderno e adaptei para ele, comum e adaptei para ele. Então existe essa possibilidade. Impressões ampliadas em geral funcionam bem, tá? Então todas as que vocês vão ver aqui a gente trabalha com impressões ampliadas que funcionam bem para muitos alunos com baixa visão. Só não vai funcionar se ele tiver uma deficiência na visão central do olho, porque aí para ele, como ele só vai usar o centro do olho para enxergar, ele não vai ele vai preferir coisas pequenas. Então, assim, mas isso só aconteceu uma vez ao longo desses anos, um aluno com essa deficiência, que na verdade ele preferia o material um pouco mais reduzido para ele poder enxergar, porque o campo de visão dele era muito reduzido, tá? Então isso também varia. Hoje com a possibilidade do digital, né, isso é ótimo porque ele já amplia ou reduz de acordo com o que ele precisa, tá? Como o Instituto distribui material especializado, né, para fora, né, imprime, distribui, tanto digitalmente quanto impresso, a gente tem um padrão de produção desse material, né? Então ele vai ampliado, tá legal? E fonte especializada, sempre me pergunto, Aires, existe um tipo de fonte ideal? Um tamanho de fonte ideal? Então assim, o tamanho, não existe um tamanho ideal, né? A gente trabalha com tamanho padrão 24, que é o que a gente tenta usar, inclusive com os nossos alunos. Mas, por exemplo, tem alunos que leem fonte 18, tem alunos que leem fonte 20, né? Mas a gente imprime 24 para justamente pegar um espectro maior. Mas, por exemplo, esse ano eu tenho um aluno que me pediu fonte 28. Ele está enxergando, está perdendo a visão, mas ele ainda utiliza bem esse resíduo visual, então para ele eu imprimi fonte 28, porque ele prefere, tá? Passei o digital, ele também consegue ampliar bem, né? Mas ele está usando fonte 28. E a gente tem, e o modelo de fonte? O próximo slide vai ser só para a gente discutir um modelo de fonte, tá? Mas existe um modelo de fonte
que é o A-Font, está até no slide, que é uma fonte que foi desenvolvida por um instituto americano sem fins lucrativos, o American Printing House for the Blind, que é uma instituição que trabalha com isso, né, com desenvolvimento de tecnologias para as pessoas com deficiência, e desenvolveram uma fonte específica para os alunos com baixa visão. E é uma fonte muito boa, né? Eu vou mostrar, vou discutir melhor isso no próximo slide, tá? Então, assim, é uma fonte gratuita, dá para fazer o download, e você pode usar essa fonte desde que não tenha fins lucrativos, né? Então, se vou usar essa fonte, vou vender o livro, aí você não pode usar essa fonte, né? Mas se for, você preenche um termo lá, se for sem fins lucrativos, você pode baixar a fonte. Materiais com cores fortes e contrastantes. Então é isso que vocês vão ver, inclusive, ao longo desses materiais aqui, das fotos que eu vou mostrar. O material para o baixa visão tem que ter cor forte. Não é usar aquele azul fraquinho, aquele amarelo fraco, não. É o azul forte, o amarelo forte. É bem marcado, né? Para o aluno ver e perceber a diferença entre as cores e elas terem contraste. Então, aqui a gente está trabalhando com fundo branco e letra preta, que é o contraste preferido pelos alunos com baixa visão, né? Branco e preto. Mas eu poderia trabalhar também com amarelo e com preto, que dá um bom contraste. Fundo azul e letra branca, né? Cores que deem contraste uma com a outra, né? Eu não poderia trabalhar, por exemplo, a letra preta e fundo marrom, né? Vocês não conseguiriam enxergar nada que está no slide. Então, esse mesmo cuidado você tem que ter na produção para o aluno com baixa visão. E evitar papéis com brilho metalizados na produção de material. Tá? Esse evitar, eu coloquei ali em letras em caixa alta. Por quê? Por que é evitar papel com brilho metalizado? Porque dá reflexo da luz. Então, se aquele material estiver no recurso didático, pode dar um reflexo na luz do aluno com baixa visão e pode até impedir que ele visualize bem o material, que não é o que a gente quer, né? Mas isso, é claro, depende da fase que o seu aluno está, né? Por exemplo, quem trabalha com educação precoce, com os alunos bebês antes ali de 3 anos, que estão estimulando com que ele abra o olho, desenvolva o máximo que ele puder nessa fase inicial, ela vai trabalhar com brilho. Ela vai trabalhar com coisas que chamam a atenção para esse aluno abrir os olhos, né? Então depende da fase que você está, do que você quer, né? Como eu já trabalho com meus alunos em anos finais do fundamental ou ensino médio, então eu já pego essa fase do evitar papel com brilho metalizado, tá? Mas depende da fase que você tá de trabalho, né? Bom, aí agora é a questão da fonte que eu falei com vocês, tá? Eu fiz 5 testes, escrevi a palavra Instituto Benjamin Constant com 5 tipos de fonte diferentes, todas no mesmo tamanho, tamanho 24. Então, na primeira linha foi na A-Fonte, na segunda linha a Verdana, na terceira linha tá Roma, na quarta Arial e na quinta Time News Roma, né? Depois da fonte, né? São fontes comuns de qualquer editor de textos, né? Principalmente Arial, Time News Roma, são fontes muito utilizadas. E aí a gente vê a diferença de uma para outra, né? Então, por exemplo, qual é o diferencial da iFont, que é essa fonte especializada que eu falei com vocês? Ela é uma fonte mais alargada, mais espaçada entre as letras não são tão juntinhas, então o aluno com baixa visão tem uma leitura mais fluida e não se confunde, não se perde, não vai ficar travando a leitura, né? Isso eu reparo muito no uso dessa fonte com eles. E ela não tem serifas, é uma fonte sem serifas, né? Que é uma coisa que tem muito na Time News Roman, por exemplo, que é uma perninha no finalzinho de cada letra, né?
que junta com outra. Então a iFont não tem. Mas a iFont, quem não for instalar, eu recomendo muito a fonte Verdana também, porque vocês veem que é uma fonte bem próxima em relação à iFont. É uma fonte muito boa também, ela também tem um alargamento entre as letras e tem uma diferença brutal para as outras, para Tahoma, para Arial e para Time News Roman. Dá para perceber o quanto a escrita da palavra fica menor com essas letras do que com a iFont, com a Verdana. Né? Fica menos alargada, as letras ficam mais juntas. Né? A Times, inclusive, tem a serifa, né? Então não é recomendado com baixa visão. Tá? E embaixo, no mesmo slide, eu separei outras frases. Tá? Que são o seguinte: a gata quis comer. Nessas mesmas fontes. Para a gente pegar outras coisas aqui, né? Por exemplo, eu quis pegar muito o G, o que, né? E o pingo do I, né? Então, por exemplo, o G e o que na iFont eu acho legal porque ele diferencia, né? O que ele põe, ele desce, né? Com o que, né? Para a linha de baixo, né? Descendo a perna do que e faz uma curvinha para a direita. Eu acho que ele faz essa curva para separar do G, para marcar uma diferença entre o G, para o aluno perceber que são letras bem diferentes. O ponto, né, o quis, o do I, ele é bem marcado e isso acontece inclusive na Verdana também, só que a Verdana, por exemplo, ela não tem essa perninha do que, é o que reto, né? Isso acontece com todas as outras. A Times, então, além da largura ser efetivamente. A Times é a pior letra, né? Dessas 5 aqui que a gente está testando. O pingo do I é muito curtinho, né? Então, o G da Arial, ele não desce muito. Então, usem, se puderem, se tiverem alunos com baixa visão, a fonte iFont ou a Verdão. É a minha recomendação. Bom? E há quem diga que não tem diferença entre as letras, mas aí eu passei a usar esses slides, fazer essas demonstrações com frases para provar que existe muita diferença. Bom, agora tem fotos de algumas produções de material voltadas a esse público com baixa visão. Então, por exemplo, você pode fazer produção de material de diversos sentidos, né? Então tem duas fotos aqui. Uma foto mostrando um teclado de computador, né, de um desktop, que ele tem fundo preto e letras, e o teclado, as teclas estão adaptadas com fundo amarelo e as letras marcadas em preto. Então isso para o aluno com baixa visão, tá? E, inclusive o teclado não vai dar para ver, mas ele também tem uma película transparente que está adaptado para o aluno cego, tá legal? Mas o teclado adaptado, por exemplo, preto e amarelo é um ótimo contraste. Então daria para fazer essa adaptação para o aluno com baixa visão. Em cima dessa foto tem um material em EVA, tá? Que foi feito num curso de produção de material que eu dei durante muitos anos no Instituto, em EVA, numa base de EVA de 10 milímetros, uma base de EVA roxo, e nesse EVA roxo foi colado 3 quadrados, 3 bases pretas. E dessas 3 bases pretas a gente fez um jogo que é a Torre de Hanoi. Não sei se vocês conhecem, mas a Torre de Hanoi ela tem um objetivo. Em geral, ela é feita com argolas, né? De você separar, ou aros, né? Separar os aros, levar os aros de um polo para outro, né? E só que tem uma regra: você sempre tem que botar o menor
aro em cima do maior. Aí a adaptação que a gente fez no curso foi trabalhar com quadradinhos em EVA, né, que era o material que a gente tinha ali disponível. E para esse aluno com baixa visão, a gente usou diferentes cores de EVA, né, substituindo o que seriam os aros, né? Então usou o EVA vermelho, azul, laranja, cinza e rosa, todos com cores diferentes, bem contrastantes entre eles, inclusive com a base, né, escolhida, e tamanhos diferenciados. Então, assim, é um material que, claro, foi pensado para o aluno com baixa visão, mas ele já é acessível para várias outras deficiências, inclusive para o aluno cego. Por quê? Porque o tamanho diferente dessas peças permite que ele perceba que qual o tamanho diferenciado delas, qual que ele pode colocar em cima da outra, né? Então, se uma peça é muito menor do que a outra, ele não pode colocar em cima, né? Ele tem que sempre colocar a menor em cima da maior, tá? Aí o objetivo é passar de um lado, né? Estão todas do lado esquerdo, o objetivo é passar para o lado direito. É difícil, né? Você tem muito jogo ali, tem que pensar nas jogadas que tem que fazer para dar tudo certo, mas é legal, é um estímulo, é um material de raciocínio, né? Bom, um outro material que tem aqui, aí alguns exemplos eu não vou conseguir fugir, vou trazer da química, tá? O que acontece? Lá no Instituto Benjamin Constant, a gente tem a sorte de poder contar com uma equipe técnica especializada muito grande na gráfica do Instituto, porque, como eu falei com vocês, a gente distribui material gratuitamente para o Brasil. Então, assim, a gente tem impressor, a gente tem o encadernador, tem a pessoa que vai furar o material, vai colocar a espiral, tem a secretária que vai receber o pedido. Então a gente tem uma série, tem o transcritor Braille que faz a transcrição, tem um cara que vai cuidar só da impressão. A gente tem uma equipe técnica voltada para isso, né? E a gente tem a sorte de contar com alguns designers gráficos na instituição, né? O designer gráfico, ele trabalha só fazendo a arte para o aluno com baixa visão, que precisa também do material colorido, atrativo para ele, né? E como é que esse designer trabalha? Eu faço um rascunho, faço um texto, né? Pode ser a manual, pode ser no computador, passo esse texto para ele. E como o material é distribuído, as figuras têm que ser autorais. Então não posso pegar uma figura da internet e colocar no material. Então ele tem um trabalho de produção manual dessas figuras também, tá? E uma dessas figuras é o que eu estou mostrando nesse slide. Então a figura do lado esquerdo foi a que a designer que trabalha comigo fez, que ela é maravilhosa. Mas era um material que falava sobre decantação, então eu queria mostrar a separação do óleo e da água para o meu aluno. Então tem o óleo e a água dentro de um funil de decantação, e como a água é mais densa, ela vai se depositar no fundo, o óleo vai ficar em cima, embaixo tem um becker para recolher o líquido, e tem um suporte segurando esse funil de separação, né? Uma montagem clássica de laboratório, que é como a gente faz, e uma figura clássica de livros didáticos também. E o que acontece? A figura da esquerda mostra a figura que a designer me deu depois da produção dela. E como é que era a figura dela? Ela usou um efeito, bem coisa de designer, né? Um efeito que não dava para ver bem o óleo. Então ela usou um efeito de mistura de cores. Então o amarelo que eu usei, que foi a cor que eu usei para separar o óleo, e o azul para a água, estavam misturados. Então não dava para ver bem. Então o aluno com baixa visão ia ver aquilo ali tudo misturado. Tava ruim de eu enxergar, identificar. O aluno com baixa visão ia ver como uma mistura ali. E eu não queria que ele visse isso, eu queria que ele visse a separação,
né, que o material tem essa função, né, era um material sobre separação de misturas. E que a água fosse bem nítida, não? A água tem que ser um azul bem forte, bem claro, para marcar a água. E a foto da direita é a foto depois do meu encontro com ela, né? Eu falei assim, não, não pode ser assim, é um material para o baixo visão, não pode ter efeito visual nenhum, tem que ser bem direto, tem que pensar no contraste, nas cores fortes, díspares para os alunos com baixa visão, e foi o que foi feito. Então a figura da direita ficou perfeita, foi a figura que foi aprovada, inclusive por eles, mostrando o óleo, só o óleo sem efeito gráfico nenhum, com a cor amarela, e a água com azul, bem separados, bem nítido, como é o desejado para no acesso de imagens para pessoas com baixa visão, tá? Então, esse olhar o professor tem que ter. Esse cuidado nós professores temos que ter, tá? Vou mostrar uma série de outros materiais ampliados aqui e todos eles depois eu vou mostrar a adaptação para o aluno cego, tá bom? Como estou mostrando agora, como ele é adaptado para o aluno para baixa visão e depois vou mostrar para o aluno cego. Então, esse daí é a Rosa dos Ventos, está mostrado no slide, o material clássico de geografia. O IBC distribui, então todos também que eu vou mostrar, o IBC distribui, estão naquela listagem do site que eu falei com vocês, tá? Então a Rosa dos Ventos é um material muito clássico que mostra os pontos cardeais e colaterais, né? E tem justamente duas cores por conta disso, uma marcando os pontos cardeais e outros pontos colaterais. Então tá em que cores? Azul e laranja. Então o professor optou por usar essas duas cores que têm contraste entre si para fazer essa separação. Um outro material também muito usado em geografia, que é o de zonas térmicas da Terra, né? Que mostra as zonas polares, temperadas e tropicais. E aí você tem as cores muito bem utilizadas, muito bem separadas, que é o azul, o amarelo e o vermelho. Então ficou o azul para zonas polares, então ficou o amarelo para zonas temperadas, né? E ficou o vermelho para as zonas tropicais, né? Então as zonas temperadas ficam ali localizadas entre as zonas polares e as zonas tropicais, tá? Então o vermelho é o que domina, né? Fica bem no meio do, do, da Terra, né? E cores bem utilizadas, bem contrastantes entre elas e fortes. Um outro material muito utilizado, um dos primeiros materiais lá de distribuição da instituição, é o As Partes de um Vegetal, que o professor quis mostrar ali uma árvore e mostrar as partes desse vegetal, né? Mostrar o caule, a flor, o fruto, a folha e a raiz. Então é um material que mostra todos esses componentes. Então, o caule, por exemplo, está na cor marrom, o fruto está na cor vermelha, a folha está na cor verde clássica, né? A flor tá na amarela, na cor amarela. Então, assim, cores que deem contraste entre eles, tá? Esse material é um dos mais, para mim, dos mais bonitos, assim, na adaptação para o aluno cego, que a gente vai ver posteriormente. Tem um outro agora, aqui, de introdução à cinética química. Aí esse, sempre que for um material específico, uma produção do meu grupo de pesquisas, vai aparecer no meu slide o logo do meu grupo de pesquisas, que é o Ciência ao Alcance das Mãos, né? Como eu comentei com vocês do Instagram, né? Quem for procurar o Instagram vai localizar também por esse logo, tá? Que é um material do grupo, fez parte de um TCC de uma aluna que participou, de uma aluna de licenciatura em Química com a gente.
e que ficou muito, muito legal. E essa imagem, uma das imagens que a gente fez no material, ela fala sobre o produto de uma reação química sendo formado de acordo com o tempo, né? Como é que um produto é formado ao longo de uma reação, né? Então mostram 4 frascos, né? E no primeiro frasco você só tem bolinhas vermelhas. No segundo frasco você tem muitas vermelhas e poucas azuis. No terceiro, muitas azuis e poucas vermelhas. E no quarto você só tem bolinhas azuis, né? Tem uma legenda antes da figura mostrando que o vermelho é o reagente e o azul é o produto, né? Então, em qualquer reação química a gente quer sempre que tenha 100% de produto, né? Que tudo que a gente tenha lá no início vire produto no final. Nem sempre isso acontece, felizmente. Mas aí nessa evolução que a gente mostra como vai acontecendo aos pouquinhos, né? Os reagentes vão virando produtos. Então, em relação a cores, a gente trabalhou com vermelho e azul. Um outro material de química também, e a gente mostrou os fatores que influenciam na velocidade das reações, a gente falou da superfície de contato. Então, o exemplo clássico de você separar, você ter dois frascos com o mesmo volume de água, se eu usar um efervescente, jogar um efervescente inteiro num frasco, em pedaços no outro, onde ele vai dissolver mais rápido? O que está em pedaços, porque vai estar em maior contato com a superfície da água, né? Então, o que que acontece? A gente fez essa adaptação tanto para o aluno cego, para o aluno com baixa visão, e para o aluno com baixa visão, a gente botou ali 2 frascos com a água na cor azul e o efervescente na cor laranja, tá? E aí no primeiro frasco tem ele inteirinho e no segundo frasco ele em pedaços. Estação de tratamento de água, um outro exemplo, né? Também produção do ciência. A gente teve aqui no Rio de Janeiro um problema em relação muito sério, né? Foi justamente em janeiro, verão, muito calor aqui no Rio, em relação ao tratamento de água, que a água estava vindo com gosto e um cheiro esquisito. E aí foram ver o problema que estava acontecendo nas estações de tratamento de água, isso ganhou uma grande notoriedade, enfim. E aí eu resolvi fazer um material sobre isso, né? Como é a água que a gente bebe, né? Quais são os processos que, químicos que acontecem ali, a gente já discute isso em sala, né? Alguns dos principais processos, floculação, decantação, filtração, que são processos que acontecem na estação de tratamento e eu quis mostrar isso para o aluno. Então, a gente fez um material adaptado que ficou muito legal, é o TCC de uma aluna minha, Larissa, que eu vou discutir melhor isso posteriormente. Mas, o que que a gente fez, né, para o aluno com baixa visão? Então, a gente desenhou a represa, que é da onde vem a água, então colocamos umas linhas brancas para indicar sujeira. Então ele passa por um gradeamento que aí retém a sujeira maior, né? Pneu, animal morto já fica retido no gradeamento. E aí começam as etapas de químicas, né? A gente adiciona sulfato de alumínio, cal e cloro. Cada um desses componentes tem uma função que a gente discute lá na aula com os alunos. E aí vão passando pelas etapas de floculação, de decantação, que aí a floculação com a adição do sulfato de alumínio, qualquer sujeira que ainda tenha vai se aglutinar, vai se aglomerar ali. Então você tem uns pontos brancos se formando ali, mostrando a sujeira se juntando. No segundo tanque, ela já decanta, se deposita todo no fundo. E no terceiro tanque, que é onde acontece a filtração, você tem os 3 filtros, que eu usei 3 cores,
ficou um filtro de carvão, um filtro de areia e um filtro de cascalho. Então, 3 cores para 3 filtros diferentes. Ficou bem Jamaica, né? As cores da bandeira da Jamaica. E no final você tem o reservatório de água tratada, que tem uma última adição de cloro e flúor antes da distribuição para as nossas casas. E né, o que acontece aqui? Nesse reservatório a água já está limpa. Tecnicamente ela já está limpa, própria para consumo. Então eu quis botar uma cor, um azul bem claro, diferente do azul que eu usei no início, que é um azul bem escuro, para indicar essa, esse tratamento da água, né? Eu obtive essa resposta, muito legal ver isso no trabalho, que eles comentaram isso, né? A sugestão de leitura, inclusive, é desse artigo, né? Do texto 1. Vocês vão ler lá, tem vários critérios de produção, quis colocar ele porque esse artigo marca bem isso, mas tem essa questão das cores também, essa diferenciação que foi importante para os alunos com baixa visão. E inclusive, né, depois que sempre a gente faz o material, a gente avalia esse material, que é uma etapa importante, vou falar disso também depois, que é avaliar o material que você fez, tanto com aluno cego quanto com aluno com baixa visão, né? Uma etapa fundamental. E a gente teve alterações nesse material com um aluno com baixa visão, né? Eu achei isso muito interessante, porque aqui na direita eu coloquei a foto como a gente pensou o material, que é o slide que vocês viram, e a foto da esquerda já é como ficou o produto final, né? Com avaliação dos alunos com baixa visão. Eu tive uma aluna, 2 alunos na verdade, não enxergavam o filtro de carvão. Ah, ela, professor, não tô vendo, só tô vendo 2 filtros, o de areia e de cascalho, mas por que você não tá vendo de carvão? Porque o carvão eu escolhi a cor preta por conta do carvão ser preto, foi por conta disso, mas ele estava muito próximo ao azul escuro da água. Então ela não enxergava o filtro de carvão por conta do azul escuro. Então, 2 cores muito escuras ela não enxergou. Aí eu falei, não, pode deixar que eu vou trocar, eu vou colocar vermelho. E ampliei, porque ela também achou muito pequeno, né, o tamanho das cores. Então a gente ampliou esses filtros, dobrou de tamanho na imagem, ficou bem mais nítido, ficou bem melhor de fato, e ficou bem melhor com a cor vermelha, ficou bem marcado, que aí dá uma diferença grande também para o azul da água. E é muito interessante isso, que depois vocês vão ver isso no artigo, depois eu levo o material para eles, e ela ficou muito feliz de ter sido ouvida, né? E eu lembro, como se fosse hoje, de ter falado, mas o material é para você, né? Então, se eu não te escutar, não tem sentido eu estar fazendo isso, né? E se eu não efetivamente fizer a alteração, né? Então, foi alterado a pedido do aluno. Esse é um outro material, o ciclo da água, que eu coloquei já lá como material complementar, quem quiser ler na disciplina, tá? Que é o ciclo da água, que foi a monografia de especialização de uma aluna minha da UERJ. Então a gente quis trabalhar o ciclo da água, que é um conteúdo do 5º ano, e a gente quis mostrar todo o ciclo da água, então todo o processo de evaporação, de condensação, de precipitação, de chuvas, de infiltração da água no solo, dela atingir o lençol freático e começar todo o ciclo de novo, né? Então nessa figura você tem o sol representado, você tem nuvens, tem seres vivos, que no caso aqui a gente usou árvores, né? Porque a gente tem também a liberação de água pela respiração e transpiração. Então, o que acontece no ciclo da água, né? Então, a gente usou cores bem fortes, né? O azul da água, né? Que a gente sempre usa. O sol amarelo, né?
A nuvem, a gente usou um cinza para nuvem, a gente fez os pingos de chuva ali saindo da nuvem pretos, a gente colocou algumas árvores em cima do solo, três árvores verdes, né, bem floridas, né, e com caule. E a gente mostra, tem uma seta mostrando, descendo da nuvem, filtrando a água da nuvem num lençol freático, tá? E aí tem várias setas, né, mostrando os processos. Então, dos oceanos, rios e lagos, a água evapora, forma o vapor de água condensa na nuvem e conforme aumentando essa quantidade de vapor de água, ela vai precipitar em forma de chuvas e essa água acaba retornando ao solo, infiltra no solo e retorna para o lençol freático, formando aí esse ciclo sem fim, né? Ficou muito bacana. Eu lembro de quando a gente foi avaliar esse material com baixa visão, um aluno falou assim: quem fez isso foi um artista. Eu lembro disso, assim, porque os alunos, principalmente as crianças, né? Eu trabalho muito com o ensino médio, mas quando eu avalio em turmas mais novas, quinto, sexto ano, vem uns comentários tão diferentes, né? Nossa, quem fez isso foi um artista. Então acho tão bonito, né? Acho que a gente colocou isso no trabalho. Mas assim, vocês acham que esse material ele nasce assim, né? Essa imagem, por exemplo, a gente olhava. A minha esposa é professora de ciências, então a gente discute muito juntos o que fazer, né? Esse foi um deles, né? E a gente não gostava de nenhuma imagem que tinha no livro, eram imagens que não abordavam tudo que a gente queria, eram imagens complexas. E aí a gente fez a nossa, né? Então a gente rascunhou. Então agora tem uma foto aí do nosso rascunho, do meu rascunho e da Priscila, do que a gente entregou para designer. Lembra que eu falei com vocês que a gente ou faz a mão e entrega para design? Então esse é um exemplo deles. Então tem um desenho que a gente fez mesmo. Então a gente desenhou ali o solo, desenhou o oceano, fez as setinhas, desenhou o sol no cantinho, desenhou algumas árvores ali, tudo para mostrar para design como a gente queria o desenho, né? Que quando a gente acha algo legal, né, no livro, na internet, eu quero uma imagem similar a essa, que essa imagem já está ótima. E quando não está, você, o professor, tem que adaptar de acordo com aquele teu aluno. Então, assim, é um conteúdo, ciclo dá o conteúdo do quinto ano, então eu também tenho que pensar num aluno de quinto ano, da faixa etária que tem esse aluno que vai estar recebendo esse material, tá? Então, e aí nesse material a gente teve o cuidado de inclusive pintar para marcar as cores, para design separar bem. Então a gente já botou o sol de amarelo, botamos ali a água de azul, solo marrom. Então fomos tentando fazer isso, né? É uma foto que eu sempre gosto de mostrar, né? Esse é o início, né? É manual mesmo. Bom, esses foram para os alunos com baixa visão. Agora eu vou falar para os alunos cegos, né? Diferente para o baixa visão, o material para o aluno cego, os critérios, já funcionam para todos os alunos cegos, porque quando ele é cego, por exemplo, ele tem que ter tem que ter o sistema Braille, é o que é o sistema de leitura e escrita dele, é o que ele vai ler e escrever. É diferente do baixa visão, que você vai ter vários graus de baixa visão, né? Se o aluno é cego, não, são todos cegos e esses critérios vão atender todos eles, tá bom? Sempre me perguntam em relação ao tamanho do material. Ah, eles têm tamanho ideal? Não, tá? Não tem um tamanho propriamente dito que tem que ser desse tamanho ou daquele tamanho, tá? Mas o ideal é sempre que você trabalhe com o aluno com um material que ele consiga colocar as duas mãos em cima do material e tatear bem aquele material onde ele esteja, né? Então, eu estou em sala de aula, então tem aquela minha cadeira de aluno padrão,
Então, de tentar fazer um material que não passe muito daquele tamanho, porque ele não vai conseguir é, colocar as mãos fora daquele tamanho, né? Então, por exemplo, aquelas maquetes muito grandes, que às vezes ocupam uma sala inteira, é complexo para ele poder ver, porque ele tem que ficar vendo em partes, né? Então eu gosto de materiais que ele consiga colocar as duas mãos em cima e observar, né? Fazer uma leitura completa do material. E lá no Instituto, muito dos materiais didáticos, inclusive que a gente vai mostrar, é no tamanho 28 por 29. A estação de tratamento de água ele é 30 por 40. São materiais que o aluno consegue explorar bem em cima de uma mesa. Então são tamanhos que eu gosto de trabalhar, tá? O material tem que ter uma comunicação multimodal, né? Muito se fala hoje sobre a comunicação multimodal, que é justamente você combinar múltiplos modos de comunicação no material. Então, para o aluno cego, você pode acoplar o significado tátil através de relevo e diferentes texturas. Então, eu sempre falo assim: os materiais que a gente viu com cores são duas cores diferentes, então para o aluno cego vão ser duas texturas diferentes. Então tem um azul e um amarelo, então vai ser uma textura para o azul e uma textura para o amarelo, tá? Essa diferenciação vocês vão passar a reparar agora no material. Você pode combinar uma comunicação sonora, eu posso colocar um QR Code no material, tá? Posso botar acoplar aquela questão já da multissensorialidade, né? Olfativa e gustativa. Então eu posso colocar um material que ele de repente tenha que abrir um frasco e sentir um cheiro, né? Então, e identificar a função química, por exemplo. Então, assim, você pode fazer uso desses múltiplos modos de comunicação no seu recurso didático, dependendo do recurso didático que você vai produzir. Tá legal? É claro que quando a gente fala para o aluno cego, a gente pensa muito no tátil, né? No significado tátil, mas existem os outros também. Tá legal? O material tem que ter aceitação e segurança. Segurança é o principal critério, tá, de produção, porque o aluno cego ele não está enxergando, então ele vai acreditar que o material que você está dando a ele é seguro, para ele poder tocar, para ele poder botar a mão. Então a gente tem que ter muito cuidado com o material que vai usar nessa produção, tá? Vamos supor, uma vez num curso de produção de material, a pessoa fez um mapa do Brasil lindo, lindo mesmo. Ela cortou, botou a ilha de Marajós, mas ela cortou com uma lixa de madeira. Assim que o aluno cego botou a mão, ele que tirou a mão. Por quê? Era uma lixa. Então, assim, e uma lixa de madeira, né? A lixa menos agradável que tem. Então, assim, ele não conseguiu tocar a mão porque ia agredir o tato dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o material que a gente vai usar, pensar nisso. Cuidado com o acabamento do material, aquela folhinha que ficou solta, sabe? Então, o material tem que ser bem aceito pelo aluno, né? Tem que ser fidedigno ao modelo original. Então, assim, não adianta eu fazer um material e subestimar a pessoa com deficiência visual, achando que ela não vai entender como é o modelo original que está proposto, e aí eu vou fazer uma facilitação na produção dessa figura, né? Então isso é errado, né? Uma vez eu vi um diagrama do Linus Pauling, é um diagrama clássico da química para distribuição dos elétrons em camadas e subcamadas. E quando eu cheguei no instituto, esse material era feito em tabela. Aí eu falei, poxa, por que que a tabela nem os alunos conseguiam entender, né? De repente eu achava que era por
eu estar começando ali naquele momento, estava novo na instituição, e ainda não entendi o processo, mas ninguém entendia aquilo, por que que era daquele jeito. E aí a gente fez o diagrama tal como ele é, né? Como são as figuras, como indicam e tal. Os alunos entenderam perfeitamente e usam o material até hoje. Então, assim, é não mudar, não subestimar o aluno com deficiência visual. Então, assim, se a figura é de um jeito e ele não está entendendo a adaptação que eu estou fazendo, a gente tem que procurar outros modos de adaptação, né? Bom, então talvez eu tenha que fazer uma descrição em áudio para ele, talvez eu tenha que fazer usar outras texturas para ele poder entender, né? Que isso é muito comum, né? Trabalhar com pessoas é isso, né? Muitos dos materiais que vocês vão ver, meus, a gente leva meses de produção, porque eles pedem para mudar, acham erros, mudam, não entendem, e a gente quer o quê? Que eles entendam. Então, o material é para eles. Então, a gente troca até que chega ao resultado comum de acordo, né? Presença de legendas. Tem que ter legendas, né, para o aluno cego. Assim como tem legendas para nós videntes, as legendas são importantes, né? Para o aluno cego também. Então, assim como tem as legendas do mapa do Brasil, com as regiões, marcando as 5 diferentes regiões do Brasil, com as cores. Essa legenda tem que estar para o aluno cego também. Só que essa legenda, em vez de cores para o cego, vai estar o quê? Com texturas. Vai ter algum significado tátil para ele marcar, né? Que é tal região corresponde àquela textura. E o que eu reparei no meu na minha avaliação com eles é que eles gostam que a legenda venha acima da figura para saber que quando eles forem para a figura já saberem o que, que vai ter na figura. Então, a legenda sempre virante. A revisão do material por uma pessoa cega. Isso é critério fundamental, super importante. Inclusive a unidade 2 é só sobre isso, sobre a importância da pessoa com deficiência visual nesse processo, tá? De validação de tudo que é voltado para ela, tá? E então, assim, todo o material que a gente produz, a gente revisa com a pessoa cega. Primeiro, porque todos os nossos materiais têm o sistema Braille. São grafotáteis, que a gente chama. Já vou discutir essa palavra, apresentar essa palavra adiante. Mas o Braille pode estar errado, principalmente quem está iniciando no Braille, é muito comum trocar letras, com I, né? O H com o J, letras muito espelhadas, você troca, é normal. Então, eu lembro que eu trocava muito E com I no início, então o revisor sempre corrigia. Então, assim, além do sistema Braille, dele verificar se está correto, e se está de acordo com as normas que o sistema Braille tem que ter, ele vai avaliar as figuras, ele vai avaliar se as texturas estão diferenciadas ou não. De repente você usou 3 texturas, mas 2 ele achou muito próximas. Então, melhor a gente trocar essa textura por uma textura diferente, que ele perceba efetivamente a diferença. Ok? Eliminar detalhes meramente ilustrativos. Então isso é importante, é fundamental que a gente faça isso. Esse é o olhar do professor, de olhar uma figura e falar, não, isso aqui não eu posso tirar da figura porque não é importante para o entendimento, não é nem citado no texto, isso que está aparecendo na figura, é uma parte complementar, ilustrativa, que não vai fazer diferença no conhecimento do meu aluno para esse conteúdo. Então a gente pode eliminar, mas quem pode fazer isso? O professor que tem esse conhecimento, tá? E a gente tem que ver o que vale a pena colocar. É esse olhar que o professor tem que ter. Então, por exemplo, eu lembro que uma vez um colega da física, ele estava fazendo um material sobre movimento, que é um dos tópicos iniciais da física, e movimento e repouso, e aí ele contava um caso e tinha figura 1, ônibus.
Aí eu falei com ele, falei assim, olha só, por que que você vai fazer essa figura? Porque nessa fase que os alunos já têm física, já, ensino médio, eles já pegaram ônibus na vida. Se não pegaram ônibus, eles sabem o que que é um ônibus, né? Porque ele queria texturizar uma imagem de um ônibus, né? Aí eu falei assim, você não precisa fazer isso. E aí ele concordou e acabou tirando essa figura do material didático e colocou efetivamente as outras que eram fundamentais, né? Mas só por conta disso, né? Mas a gente tem que ter esse olhar do que realmente vai ser importante eu colocar ali, né? Bom, eu queria mostrar para vocês duas imagens nesse slide de uma máquina termoduplicadora do IBC, porque muitos dos materiais que vocês vão ver agora são adaptados para as pessoas cegas, como eu falei, e são distribuídos pelo IBC. Né? Poxa, como é que vocês distribuem em quantidade esse material? Bom, a gente tem essas máquinas lá, que é a máquina de termoform, né? Thermoform Machine. Então é a imagem da esquerda. Lá no Instagram tem um vídeo até de eu usando essas máquinas, que quem quiser ver, né? Um videozinho de 4, 5 minutos, tá lá. Ela é uma máquina que funciona à base de calor e vácuo. A base dela funciona à base de vácuo e calor em cima. Por quê? A gente trabalha com plástico, que é a imagem da direita, que no caso é o PVC, e aí o PVC ele vai funcionar como se fosse uma cópia. A gente coloca o material original aqui nessa máquina, que é o que vocês vão ver agora, o original que a gente vai fazer, cortando, colando, papel, linha, tudo aqui. E vai colocar esse plástico em cima, puxa a fonte de calor, o calor vai deformar o plástico, o vácuo vai fazer um vácuo essa máquina, e aí depois do vácuo ela consegue imprimir no plástico toda a impressão que tem aqui texturizada, tá? Do seu material. Então é ótimo, ela fica como uma duplicadora, como se fosse uma Xerox, né? Eu tenho uma amiga cega que chama essa máquina de Xerox dos cegos de figuras. É a Xerox dos cegos, né? Porque ela replica as figuras. Então, assim, é um método bem tranquilo, a máquina é fácil de usar, ela é super rápida, ela é manual. Então, cada cópia é feita manualmente, uma a uma. Tem um impressor que manipula essa máquina. E é assim que a gente distribui, através desse plástico. Então, todas essas figuras agora que eu vou mostrar, elas vão ser produzidas em relevo e depois elas são replicadas nesse plástico para ampla distribuição nacional. É assim que a gente consegue alcançar. Tá legal? Bom, você não lembra que eu falei do material grafotátil? Então, o que é um material grafotátil? Fiz questão de botar um slide só com isso. O material grafotátil é aquele que, pela etimologia da palavra, apresenta grafia tátil, né? Grafotátil, grafia tátil. No âmbito de materiais para pessoas cegas, o sistema Braille é o método de leitura e escrita tátil utilizado. Ou seja, quando eu falo materiais grafotáteis aqui para pessoas cegas, eles obrigatoriamente têm que ter grafia tátil. E no caso das pessoas cegas é o sistema Braille, tá? Porque é muito comum a pessoa falar que fez um material em relevo e chamou de grafotátil. Não é. Só é grafotátil se tiver o sistema Braille associado ao material, tá? Porque grafotátil significa ter grafia tátil, tá? Então, você pode ter materiais em relevos grafotáteis, pode, mas tem que ter o sistema Braille, tá? Silva e demais autores esclarecem que, adicionalmente ao Braille, outros elementos podem estar presentes nesses recursos didáticos, como, por exemplo, figuras produzidas em relevo utilizando diferentes texturas, né? Que eu acabei de comentar. É possível imprimir materiais grafotáteis em impressoras 3D, por exemplo, mas para isso o recurso impresso deve conter grafia tátil, tá bom? Pela etimologia da palavra, grafia tátil, grafotátil, ok?
Então, porque eu vou usar esse nome agora várias vezes, tá bom? Então, vou mostrar uma série de materiais bidimensionais grafotáteis agora. Então, a imagem da direita é a rosa dos ventos. Vai ter sempre uma imagem da direita que é a imagem da tinta que a gente já viu. A rosa dos ventos, por exemplo, em azul e em laranja. Agora a gente vai ver como é a texturização dessas imagens para o aluno cego, tá? Então, na esquerda, reparem só. Ela usou duas cores, quantas texturas? Duas texturas para o aluno cego. Então, foi usado aqui no azul um papel cartão, que é uma textura lisa, e nos pontos colaterais foi usado uma lixa de madeira, tá legal? Então, duas texturas contrastantes, né? O liso e o áspero. Aí lembra que eu comentei assim, poxa, Ares, mas você comentou que a lixa não é legal. Realmente, se eu fosse mostrar esse material para o aluno cego direto, pegar esse material produzido aqui e mostrar, ele iria reclamar por conta da lixa. Mas lembra que lá no instituto a gente usa aquela máquina de termoforme que vai fazer a replicação no plástico. O que acontece? A lixa naquele plástico fica muito mais suave, né? Não fica agressiva quanto fica tão agressiva em loco, né? Então, assim, é melhor usar a do plástico, então fica tranquilo. Então, como esse material foi feito para ser replicado, a gente pode utilizar a lixa. Então, vocês vão ver muitos materiais com lixa aqui porque pensam nessa replicação da máquina. E, de fato, a lixa fica uma diferenciação bacana naquela máquina, tá? Mas se você não tem essa máquina na sua instituição e tem um aluno cego, pensa em um outro material porque o seu aluno vai ter que tocar nesse material, tá legal? Em vez de usar a lixa, usa outro material. E aqui não vai dar para ver, mas toda a parte textual dessa matriz, né, que é a Rosa dos Ventos, estão lá no título, os pontos cardeais e colaterais estão marcados com braille. Tem um sistema braille aqui no material. Outro material que eu mostrei foi os zonas térmicas da Terra, que aí tinha zonas polares em azul, temperadas em amarelo e tropicais em vermelho. Então a gente usou uma textura para cada uma delas, né? Então para a textura das zonas polares foi usada ali uma lixa, né? Para a textura das zonas temperadas foi usado um papel corrugado na posição vertical, aquele papel onduladinho, né? Então foi cortado e colado. E para as zonas tropicais não foi colocado nada, foi colocado o vazio. Por quê? Ao replicar, né, toda a região da Terra ela é marcada por uma linha, né, por uma linha cordonê, uma linha grossa de algodão. Então, quando você passa a mão no material, você repara bem as duas texturas e com a marcação da linha, você repara que no meio não tem nada, entre as linhas. Então, isso também serviu como uma terceira textura, né? Porque ficou o liso, né? Ficou o liso do papel. E isso na máquina, então fica mais nítido ainda por conta do vácuo que é feito. O plástico fica bem lisinho ali naquela região e marca bem as outras texturas que foram usadas, né? O corrugado e a lixa. Tá? Aqui dá para ver bem o braille no material que foi batido separadamente, cortado e colado na folha. Tá legal? Onde tem a parte em tinta, tem a parte em braille. A gente tem outro material aqui, que é parte de um vegetal, agora texturizado para o aluno cego, né? Então, como é que ficou essa texturização? A gente tem aqui do lado esquerdo uma textura para raiz, é uma lixinha d'água. Tem uma textura para o caule, que foi usado um papel craft, o papel craft é muito bom, gosto muito de trabalhar com ele, tem várias texturas, tá?
foi usado uma linha cordonê para fazer todo o entorno da árvore. O fruto foi marcado com miçanga, uma miçanga redondinha. A flor também com uma miçanga em forma de flor. A folha tem uma textura para flor, foi cortada a folha, desculpa, uma textura para folha, foi cortada e foi colocada uma linha dentro da folha, né? Então, assim, olha que legal, miçangas, né? Uma miçanga que remete à flor realmente, uma miçanga redondinha para o fruto. Então, são materiais que a gente pode usar para o aluno e ficou muito bonito. Lembra que eu falei com vocês que era um dos materiais mais bonitos, né? Que a texturização dele ficou muito bonita. Do material que eu mostrei da reação acontecendo, né? Do reagente indo ao produto, né? Bolinhas vermelhas, bolinhas azuis. A gente trabalhou com botões para os reagentes, botões de plástico com 2 furos e stickers para os produtos. Os stickers são aqueles autoadesivos que vendem em papelaria, umas coisinhas bem pequenininhas. E aí a gente trabalhou com isso. Então no primeiro frasco tinha só botão, no segundo muito botão e pouco sticker, no terceiro frasco muito sticker e pouco botão, e no quarto frasco só sticker, né? E como ele é muito pequenininho, né? O ideal é que a gente trabalhe com cola instantânea para ele grudar bem e fixar, tá? E todo o frasco foi marcado com uma linha de algodão em volta de cada um dos frascos, tá? A gente colocou o braille, né? Toda a folha tem o braille. Após um determinado tempo de reação está escrito em braille. Tem uma setinha que a gente fez com a ajuda de uma linha cordonê de algodão. É esse material que os alunos adoram essa texturização, porque ficou muito legal, ficou um grande e um pequeno, né? É o significado tátil, né? Da importância do material. Então, do algodão do botão pro sticker, eles ficam brincando com o tamanho disso. No plástico fica bem divertido. Eles acham, né? Pelo menos. E a gente tem aqui outro bidimensional grafotátil, que foi aquele do efervescente, que eu mostrei para falar da superfície de contato, do efervescente num copo inteiro, do efervescente inteiro num copo e dele em pedaços. Sempre que eu trabalho água nos meus materiais, a gente usa um papel craft ondulado. Ele é um papel craft que ele parece uma ondinha, uma aguinha. Então, é algo que é notório nos nossos materiais, porque é sempre padrão. Então, o aluno já sabe, isso aqui eu já sei que é a água, porque aparece o tempo todo nos materiais. Então, eles nem perdem tempo indo na legenda, por exemplo, ver o que é aquilo, né? E para marcar o efervescente nesse material, eu usei uma textura de caixa de remédio. Cortei caixa de remédio, aquela parte lisa da caixa de remédio, cortei ela inteira, no pedaço inteiro, né, do efervescente, e em bolinhas no que está em pedaços, né? E o que é legal é que eles perceberam nitidamente, né? Ficou legal que é o liso, né? A textura lisa do efervescente contrastando com a textura em ondas da água. E eles percebem que é legal. Nossa, realmente a água aqui entra mais em contato com as bolinhas, né? Porque está em pedaços. Então, perfeito. Aqui é a texturização da estação de tratamento de água, né? O trabalho da Larissa, que eu falei com vocês. Aqui à direita a imagem em tinta. E na texturização, o que a gente usou? Bom, primeiro a gente fez todo o contorno da estação usando uma linha cordonê, né, que é uma linha grossa. A água suja, a gente primeiro usou um tecido de poliéster, e colocou linhas de algodão em cima, para representar as linhas brancas em tinta. A gente colocou umas linhas de algodão
tracejadas para indicar assim a sujeira grossa, né? O gradeamento, a gente usou um tecido que era bem forma de grade mesmo, tecido branco, em ter forma de grade, a gente cortou e colocou ali. Depois que passa por esse gradeamento, a sujeira grossa fica retida, né? Como eu comentei. E só a água passa. E aí você tem só o tecido de poliéster aqui. Aí a gente fez uma textura para o primeiro funil que aparece, né? Pro funil de. Pro primeiro funil a gente usou um papel craft aqui também, que entram nos tanques, que é onde a gente adiciona os reagentes químicos, né? E tem um agitador dentro desses tanques que vai fazer a mistura desses reagentes ali nos tanques. Para esse agitador a gente usou uma caixa de papelão, cortamos um pedaço da caixa de papelão e colocamos aqui. E aí começam as etapas de floculação, aí a gente usou os stickers para indicar que a sujeira começava a se formar nos pontos do material, do tanque. Na decantação, os stickers estão todos no fundo, decantaram. Depois você tem a etapa de filtração, que aí você tem os filtros de carvão, areia e cascalho. Então, uma textura para cada um das texturas. Então, cada uma das cores, né? Então, ficou uma textura do carvão foi uma lixa d'água, a textura da areia foi um papel craft pontilhadinho que a gente tem, e o cascalho foi uma textura, foi uma lixa de madeira, tá? E pro reservatório de água, a água limpa, que é a água tratada já, a gente colocou uma caixa de remédio, de novo, lisinha, né? A gente cortou aqui um papel bem lisinho aqui, tá? Dando a ideia de que todo o material que eles percebiam, né, depois com a avaliação do material, era que eles tivessem essa ideia que a água lá no final está tratada. Então, tá bem lisinha, bem diferente porque como a gente usou uma textura lisa, usou da textura da água que veio da represa, que era uma água suja, poluída, né? Com muita sujeira suspensa, grossa, né? Então eles vão percebendo isso. Então eles perceberam isso tanto para o aluno com baixa visão, com as cores que a gente usou, quanto na texturização para o aluno cego, tá? Essa deu trabalho, eram muitas texturas envolvidas. A gente ainda marcou onde aconteciam as etapas, né? A floculação, aqui com uma legenda, decantação, 3 a filtração, mas eles entenderam perfeitamente, né, essa questão de não subestimar o entendimento da pessoa com deficiência visual, né? Porque entender o funcionamento de uma estação de tratamento de água não é simples para ninguém, né? Então o professor tem que sentar, tem que explicar bem ao seu aluno e mas eles perceberam perfeitamente todos os detalhes. O ciclo da água, né? O trabalho da Camila, e aí a gente conseguiu ver o seguinte. Vou começar com a textura do solo. O solo a gente usou uma lixa de madeira. Professor, por que você usou a lixa? Lembra, usei a lixa porque eles não vão tocar diretamente nesse material. Eles vão usar a cópia, o plástico, tá? Então usei a lixa. Para representar a água, eu usei o papel craft ondulado, tá? Reparem que no meio do solo tem o papel craft, porque o lençol freático também perpassa pelo meio do solo, tá? Então a gente perpassou por meio dele aqui. Tem o sol na figura, que a gente usa o papel corrugado na posição horizontal. O sol nos nossos materiais é sempre representado nessa forma, tá? A nuvem a gente usou um tecido de poliéster, tá? As gotinhas da chuva a gente cortou linha de algodão em pedaços e colou.
A árvore, a gente cortou um papel cartão em pedaços em forma de árvore e colou ali. E o braille a gente foi encaixando ao longo da figura, né? Vapor de água, evaporação. A gente foi usando linhas de algodão nessas mudanças e foi colocando o papel braille ali e eles identificaram tudo, tá? Então ficou bem legal, as texturas bem diferenciadas, eles não confundiam a nuvem com o sol, né? Eles perceberam bem a água no meio do solo, a infiltração, que era algo que a gente ficou muito receoso, né? A gente queria que eles percebessem a precipitação e a infiltração dessa água no solo, perceberam. E o que mais nos chamou a atenção foi que não foi a intenção, que a gente chamou de seres vivos, né? Ao acaso a gente usou árvores, né, para representar, mas poderia ser qualquer ser vivo. E uma das pessoas identificou isso como árvores. Um dos cegos que avaliaram o material. Nossa, que árvore bonita! E foi tão legal isso, né? Porque a gente cortou no formato das árvores certinho. E eles tiveram essa identificação tátil de que era uma árvore, embora não diga que é uma árvore, do que era uma árvore. Então, a importância da gente fazer as representações efetivas para os nossos alunos, tá? Bom, aqui tem uma foto que já dá um prólogo do capítulo 2 que vocês vão ver a importância da revisão dos materiais didáticos por pessoas com deficiência visual, né? O material é para eles, então eles têm que avaliar o material. Então eu não poderia fazer um material, eu mesmo com a experiência que eu tenho hoje, e dizer que tá bom. Não. Até hoje o material ele é avaliado por várias pessoas. Tá? Eu faço questão que o material seja lido por mais de 3, 4 pessoas. Porque o primeiro acha muito erro, o segundo acha alguns, o terceiro pode achar, o quarto. Sempre um acha outra coisa e tal. Então eu gosto de fazer essa leitura, gosto de sentar com eles, conversar e discutir como a melhor forma. Isso é muito importante. A unidade 2 é Nada sobre Nós Sem Nós, um lema muito importante, construído aí ao longo de muitas lutas que vocês vão ver, tá? E nessas fotos aí, vocês têm uma foto minha, com um revisor cego, um funcionário do Instituto Benjamin Constant, contratado para avaliar o sistema Braille, toda a diagramação do Braille no material, e avaliar também o entendimento das figuras e se está ok, se ele tem alguma sugestão ou não. Então, eu fazendo a leitura de um dos materiais com eles aqui no lado esquerdo, e tem duas figuras do lado direito que são dos alunos usando o material, tá? A foto superior é um aluno com baixa visão aproximando o material perto dos olhos. Então, ele pega o material e aproxima bem dos olhos para ele poder ler, tá? A figura de baixo é uma aluna cega passando a mão por cima do material, justamente aquele material de cinética química que eu usei os botões e os stickers para fazer as representações. Ela está usando esse material em sala de aula, tá? Então a importância da produção dos materiais. Como considerações finais, já falei muito. O desenvolvimento de materiais didáticos acessíveis auxilia o aluno com deficiência visual no processo de ensino e de aprendizagem. Então, posso afirmar a vocês que trabalhar com material didático acessível é essencial para esse processo de ensino dos alunos, né? Como eu comentei antes, eu não conseguiria trabalhar os conteúdos que eu tenho que trabalhar com eles em química sem esses materiais. Os materiais podem ser confeccionados de forma simples e a baixo custo. Então, vocês puderam reparar, os materiais que a gente utiliza são materiais de baixo custo, né? Papel, linha, caixa de remédio. Então, assim, são materiais que a gente tem em casa, pode usar
Cola, né? Muitos materiais foram usados ali, como era papel, com cola branca, né? Tesoura, tá? Hoje eu gosto de trabalhar mais com a cola de silicone, que ela deixa assim, sem seca rápido também e não deixa defeito nenhum. Gosto muito da cola de silicone. Mas são materiais muito baratos e artesanais de serem feitos. Então, assim, é possível a gente trabalhar e fazer essas produções, tá? Na unidade 3, a unidade 2 a gente vai falar da importância da pessoa com deficiência visual nessa produção. Na unidade 3, eu vou falar de outras produções, das produções tridimensionais e em áudio também, tá? E a importância da mediação do professor. Então, assim, todos esses materiais é muito importante que o professor esteja mediando o uso deles, porque para que possa guiar a exploração tátil do material. Isso é fundamental. Então, por exemplo, a estação de tratamento de água, muito importante fazer o acompanhamento, colocar a mão do aluno em cima do material e ir mostrando, tá vendo? Olha aqui, esse é o primeiro tanque, é onde acontece a floculação. Tá vendo as partículas de sujeira se formando aqui? Depois desse tanque vem para esse aqui, decantação. E você vai fazendo esse processo junto com ele. E aí, essa exploração tátil junto com eles. E aí, porque num segundo momento ele já vai conseguir acompanhar sozinho, porque você mediou da primeira vez. Então, isso é muito importante, fundamental, esse olhar do professor junto ao aluno com deficiência visual. E para finalizar, de verdade, só queria agradecer porque muitos desses materiais, principalmente os do Ciência, a gente conseguiu fazer com verba que a gente acaba conseguindo da FAPERJ, do CNPq e, e os parceiros de trabalho, né, do IFRJ, da UERJ, e tem o logo do Ciência ao Alcance das Mãos também, e claro, do Instituto Benjamin Constant e da Universidade Aberta do Brasil, tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima.